Bom dia, igreja. Amém. Bom dia. Amém. Bom dia a todos vocês da internet. Que o Senhor conceda um dia agradável, um dia de comunhão com Ele. Então, vamos aproveitar que estamos de pé para orarmos e depois leremos as Escrituras. Pai, é o que desejamos, é te adorar, é te servir. Como disse Davi, que tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Faça dos teus filhos e filhas, durante a existência de cada um, que possa essa existência ser um brado de aleluia ao seu Deus. Pai, pedimos que o Senhor possa tomar as rédeas deste culto e abençoar a cada pessoa que ouvindo, dando o entendimento da tua palavra e aquela fé que realmente segura esta palavra e puxa para o coração. Abençoa-nos nessa manhã. Seja com cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 3. Eu vou ler vamos ler do 13 até o verso 15. Então, disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Podeis assentar. Eu gosto de dar lugar àquilo que vem no meu coração para dizer às pessoas. Eu entendo claramente que Deus, Ele fala para as pessoas, mas entre os que Ele fala, alguns está realmente necessitando de saber, de ouvir aquilo. Então, talvez você não precise saber do que vamos falar hoje de manhã, mas alguém está precisando disso, eu creio dessa forma. E o título da nossa palestra essa manhã é: qual é o nome de Deus? Se perguntar, há pessoas que você pode perguntar qual é o nome de Deus, eles irão te responder: é Deus. Deus não é um nome, de forma alguma. Deus significa um objeto de adoração. Inclusive, em 2 Coríntios 4:4, Paulo diz: e o Deus deste século, chamando o diabo de Deus. Por quê? Ele tem aqueles que o adoram, que o seguem. Então, Deus quer dizer objeto de adoração, não é o nome. Agora,
no Velho Testamento, Deus, na verdade, ele não tinha nome. Ele não tinha nome. Por isso, o próprio Moisés disse, e quando eu chegar a eles e disser que o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles vão querer saber qual é o seu nome, o que é que eu vou dizer? Quer dizer, nem eu mesmo sei. O que é que eu vou falar? Então Deus disse, diga a eles que eu sou, me enviou a vós. Olha bem, eu sou, não quer dizer eu serei ou eu fui. Não, eu sou. Deus sempre ele é presente. Sempre ele é presente. Então, essa questão, essa curiosidade a respeito do nome de Deus, sempre ela esteve, vamos dizer, na mente do povo. O próprio Jacó, em Gênesis 32, verso 29, vamos olhar aqui algumas escrituras. Vamos com calma, né? Gênesis 32. Quando Jacó teve aquela luta com o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, ele é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Ali no vale de Jaboque, e Jacó o segurou e queria ser abençoado. Entende? Isso mostra que a pessoa segura Deus, mas não se mantém segurando até que a sua vida seja mudada, transformada, até que alcance, como esse avião ultrapassa o som da barreira, quer dizer, alcança, cruza esta barreira. Então Deus disse para Jacó, olha, a alva já se desponta, deixa-me ir. Jacó disse, não te deixarei de forma alguma. Daí Deus disse, qual é o seu nome? Ele disse, Jacó. De hoje em diante não chamarás mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e venceste. Então, e Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. Olha, o próprio Jacó dizendo, peço-te a saber, dá-me a saber, peço-te o teu nome. E disse, Deus respondendo, por que perguntas pelo meu nome? Pelo meu nome? Deus não disse o seu nome. Então ele era conhecido no Velho Testamento como aquele que não tem nome. Aquele que não tem nome. No livro de Juízes, capítulo 13, vocês também encontrarão essa passagem. Aconteceu com os pais de Manoá. Aliás, os pais de Sansão. Manoá era o pai. O anjo do Senhor apareceu para a esposa de Manoá e disse que ela teria um filho, e ela era estéril. E Deus começaria a livrar Israel da mão dos filisteus. E esta criança seria um nazireu, nunca subiria tesoura no seu cabelo, beberia vinho ou certos cuidados.
E ela contou para o seu esposo e ambos ficaram em oração e pediram que viesse de volta o anjo do Senhor, e a mulher estava na lavoura e apareceu de novo o anjo do Senhor e ela correu e chamou seu marido. E então eles pediram qual era a instrução. O anjo simplesmente disse, Deus disse, que ele já havia dado e repetiu para eles. Verso 17, e disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então vocês observem que Deus, ele não tinha nome. Por isso Moisés diz, qual é o teu nome? O que eu vou dizer? Diga que eu sou, me enviou a vós. Agora, Deus, ele era conhecido, como Deus era conhecido no princípio, ele era conhecido pelos seus títulos. Por exemplo, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E a terra, como eu disse, Deus não é um nome, quer dizer, é um objeto de adoração. E essa curiosidade ao redor do nome sempre houve. Eu creio que Israel era até mesmo criticado. Vocês não sabem nem o nome do seu Deus. Por aquelas religiões, aqueles membros de religiões pagãs. Eles tinham o seu Baal, o seu Astarote, e vocês, israelitas, nem sabem o nome do seu Deus, né? Até hoje mesmo o judeu chama Deus de o Eterno, o Eterno. E agora, Deus, ele revelava-se em suas, primeiramente, em suas qualidades. Por exemplo, Jeová Rafa, quer dizer, o Senhor que te cura. Não é um nome. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, quer dizer, nosso escudo, a nossa defesa. Jeová Shalom, não é um nome, o Senhor é a nossa paz. É a nossa paz. El Shaddai, quer dizer, aquele que amamenta, que tem peitos. Isto quer dizer, aquele que nutre. Como uma criança, quando ela está desesperada, a mãe chega, pega e traz no seio, pode ver que ela começa a mamar e já dorme. Por isso Deus disse para Abraão que ele seguisse confiando nele. Ele é o El Shaddai. É aquele que te nutre, te dá força, te anima e te dá descanso. Então, irmãos, Deus, ele tem muitos títulos. O lírio dos vales, rosa de Saron, estrela da manhã, o alfa, a ômega, entende? Tudo isso são títulos. Pai, Filho, Espírito Santo, são títulos de Deus, tal como é qualquer um outro título. Porque Pai não é um nome. Por isso Jesus, em Mateus 28, 19, ele diz que é para batizar em nome. Porque Pai não é nome. Pai é um título de um homem, por exemplo, que gerou filho. Mãe é o título de uma moça que teve capacidade de gerar filho. Então é um título. Filho é um título. Todos nós somos filhos.
mas nenhum de vocês tem um nome de filho. Assina filho lá no cheque, no documento. Então, são títulos. Deus, ele tem muitíssimos títulos. Mas nós encontramos que nem mesmo Abraão, nem mesmo Isaac ou Jacó, entende? O próprio Deus disse assim para eles, em Êxodo, capítulo 6. Falou Deus a Moisés e disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Quer dizer, nem Abraão, nem Isaque, nem Jacó, eles conheceram os demais, as qualidades, os demais títulos de Deus. Deus nunca disse o seu nome a eles. Então Deus, ele veio, com o passar das eras, se manifestando. Por exemplo, em Isaías capítulo 9, a virgem dará à luz um filho, seu nome será. Eis que o menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome é Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, quer dizer, o próprio Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Conselheiro, quer dizer, e o seu nome é. Então a Bíblia nos mostra uma gama de títulos. Agora, qual é o nome de Deus? Qual é o nome de Deus? Em Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11, vamos ler aqui, vocês podem acompanhar, anotando. Está escrito assim, Deus dizendo a Israel: Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos, que votardes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, e vossos filhos, e vossas filhas, e vossos servos, e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem ele parte nem herança. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolheu, numa das tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordenam. Então Deus estava prometendo que ele escolheria um lugar para ele fazer ali habitar o seu nome, quer dizer, a sua pessoa estaria ali. Nós vemos que Deus, no deserto, Deus esteve naquela tenda, Salomão fez um templo, Deus inaugurou aquele templo com a sua presença, de tal modo que havia uma cerração que nem os sacerdotes puderam ministrar. Não foi assim? A glória de Deus encheu aquele lugar. E para Israel aquilo representava tudo. Representava o próprio Deus. Mesmo quando eles oravam, tinham que estar com seu rosto voltado para aquele templo,
levantar suas mãos em direção àquele templo, porque era o lugar que Deus havia escolhido. Então Deus se manifestava, mas nem mesmo assim Deus, ele não tinha um nome. Mas ele havia prometido, olha bem, que ele escolheria um lugar para pôr o seu nome. E se nós queremos prestar adoração a Deus, nós temos que encontrar este lugar aonde está o seu nome. A adoração certa é aonde Deus colocou o seu nome. E olha bem, Deus, ele não tem escolhido o nome de um homem, entende? Para ocupar o seu nome. Isso é o diabo. Mas vamos seguir aqui com o nosso assunto. Se você encontra, então, o lugar onde Deus fez habitar o seu nome, qual é o lugar? Nós vamos encontrar o lugar certo. Foi Jerusalém? Não, o próprio Jesus diz, não a mulher, para a samaritana, nem aqui, nem em Jerusalém se adorará a Deus. Deus é espírito, e importa que aqueles que lhe adorem em espírito e em verdade. Então não é um lugar humano. Não é, mesmo que Deus manifestou ali, mas não é este o lugar definitivo. Hoje nós vemos as denominações, cada uma pensa que ela é o lugar que se deve servir a Deus. É o lugar. Não, não, não. É como nos diz a Bíblia, se assentam no templo de Deus querendo parecer Deus, ocupar o lugar de Deus. O batista pensa que deve ser batista para ser salvo. O assembleiano pensa que tem que pertencer à assembleia para ser salvo. O luterano, o católico, e assim cada um. E eu não ignoro que até mesmo entre nós há pessoas que pensam que tem que pertencer, entre aspas, a mensagem, para ser salvo. Não. Deus, ele não reparte a sua glória com homem nenhum, com igreja nenhuma. Deus não reparte a sua glória. De forma alguma. Qual é o lugar que Deus pôs o seu nome? Será que foi no Monte Sinai? Foi em Samaria? As Escrituras nos diz o seguinte, que Deus não habita em casas feitas por mãos de homens. Foi o que Estevão apontou ali em Atos capítulo 7. Os céus é o meu trono e a terra o caminho de meus pés. Que casa me edificareis? Então responde em Hebreus 10:5. Pelo que entrando no mundo, veja só, disse, corpo, casa, edifício, me edifica, como que é? Sacrifício e ofertas, deixa-me olhar na Bíblia, não quisestes, mas corpo me preparaste. Deus mora em um corpo. Que corpo é esse? É a sua igreja. Hoje Deus mora, a verdade, em um corpo, é a sua igreja. Por isso que ela marcha no nome do seu Deus. E qual é o seu Deus? Senhor Jesus Cristo. E quem nega que Deus veio em carne,
este é o anticristo. É o que nos diz São João. Então, como aconteceu isto? Deus, ele prometeu que ele poria o seu nome em um determinado lugar. Em um determinado lugar. Agora, se você encontrar este lugar, onde Deus pôs o seu nome, você vai encontrar o lugar perfeito para adorar. E aonde foi? Nós lemos em São João, capítulo 1, que no princípio era o Verbo, ora, o Logos. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Aleluias. Olha o templo de Deus, olha o corpo. Por isso o anjo disse para Maria: tu darás um filho e porás seu nome, o quê? Jesus, que quer dizer o quê? Salvador. Então veja, Deus colocou o seu nome naquele corpo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Qual era o seu nome antes de você vir ao mundo? Você não tinha nome. Eu não tinha nome. Mas depois que minha mãe me deu a luz, a tua mãe te deu a luz, então nos foi colocado o nome. Não é assim? E através deste nome, quando nós viemos ao mundo em carne, entende? Deus, encarnamos neste corpo, recebemos o nome. E quando Deus, ele se encarnou naquele menino, nascido de Maria, Jesus, então ele recebeu um nome. E o seu nome é o quê? Então este é o lugar onde Deus colocou o seu nome. Cristo, porque foi ungido, e ele começou a exercer o seu ministério. Jesus Cristo, quer dizer, o Salvador ungido. Qual é o papel de Maria dentro de todo este quadro? Jesus, Deus, ele se fez homem voluntariamente. Na verdade, Maria não teve participação na formação daquele corpo. Ela não teve. Aliás, não na formação do corpo, na criação. Porque o próprio Deus colocou dentro de Maria aquele óvulo, ele criou aquele óvulo já fecundado. O que foi Maria? Nada mais do que uma incubadora. Vamos dizer, uma barriga de aluguel. Por isso José nem tocou nela enquanto ela não deu luz ao seu primogênito. Depois ele tocou nela como qualquer marido e ela teve vários outros filhos. É o que nos ensina as Escrituras. Agora, se Maria tivesse participação, ela cedesse o seu óvulo, então ela poderia, como se diz, ela seria a mãe de Deus. Agora, Deus não tem mãe. Se ele tem mãe, ele teria que ter pai. Deus é o quê? É espírito. Deus é eterno. E um filho tem que ter um princípio.
Por isso que os católicos estão mais certos do que os protestantes, quando eles dizem, os protestantes que creem na Trindade, porque eles já colocam Maria como mãe de Deus, descaradamente. Ave Maria, cheia de, rogai por nós, a Santa Maria, mãe de Deus. Deus não tem mãe. Então é Deus, que é Espírito. Maria é mãe daquele corpo que nela foi gerado, no qual Deus habitou. Jeová, o grande Deus, morou. Por isso Jesus, quando estava aqui, nós vemos ele com a natureza humana, porque ele teve que se fazer nosso parente redentor, quer dizer, ter sentimentos como nós, cresceu como nós, brincou. Ele era homem por fora, mas era Deus por dentro. E Jesus disse, eu e o Pai somos um. Quer dizer, eu, o corpo, o Pai é o Espírito. Quem está em mim é quem faz as obras. Eu não faço de mim mesmo. Por mais que Deus opere através de um homem, revele o segredo dos corações, por mais que Deus use este homem como seu instrumento, mas o homem de si mesmo nada faz. Se de si mesmo ele fizesse alguma coisa, então ele seria visto como o próprio Deus. Agora, por que Jesus é Deus? Porque Deus, a Bíblia nos diz, toda a plenitude da divindade habitou nele corporalmente. Isso é o que faz Jesus ser Deus. É porque Deus habitou ali. Por fora era homem, por dentro Deus. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus respondeu, não crês, Filipe, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Filipe disse, basta ver o Pai, é o que nos basta. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As obras que eu faço não é de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz estas obras. Então Jesus ele tinha natureza divina, porque Deus estava ali, vivendo. E a natureza humana, como homem, nós vemos ele dormindo dentro do barquinho. Os apóstolos sacudiu ele, acorda, mestre, senão vamos perecer. Jesus sacudiu o sono dos seus olhos, percebeu a tempestade, o vento, soprando, tomou noção como homem. Olha bem, quem era este? Era o homem, a parte humana. Mas quando ele levantou e disse, mar, aquieta-te, vento, pare. E aquilo parou. Os discípulos disseram, quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Quem é? Oh, irmãos, é o Criador. É Deus. Então, nós encontramos que Deus colocou o seu nome naquele corpo. Jesus Cristo. Por isso o apóstolo disse, não há em cima nos céus, nem embaixo na terra, um outro nome pelo qual devamos ser salvos. Não existe outro nome. É o único nome que os demônios obedecem.
Certa vez o irmão Branham estava em um lugar e alguém ali levantou a mesa e desafiou as pessoas para fazer aquela mesa baixar. E pessoas iam ali, puxavam pela perna da mesa e tal, e não descia. Daí desafiaram ele. Ele disse, é uma boa oportunidade de eu demonstrar a Cristo. Mesa, vamos dizer assim. Em nome de William Marion Branham, desça. Não desceu. Em nome da Santa Igreja Católica Apostólica, desça. Ela não desceu. E usou mais algum nome ali. Quem sabe em nome da Santa Cecília, da Santa Maria, né? Daí ele disse, em nome de Jesus Cristo, desça a mesa. Este é o único nome. Este é o nome no qual toda a família de Deus aqui na terra leva este nome. E aonde você recebe este nome? É lá no seu registro, é lá no batismo, nas águas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Este nome ele é invocado e ele vai te seguir. E você deve honrar este nome. Nunca desonrá-lo, nunca pisar, profanar o sangue de Cristo. Mas você deva sempre honrar este nome. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Tem algo maior do que isto, irmãos? Deus se fez carne. Deus se fez nosso parente redentor. Paulo disse que nós fomos resgatados pelo sangue. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aquele sangue que corria naquelas veias não era sangue de judeu, não era sangue de Abraão, não era sangue gentil, era o sangue de Deus. E esta célula de sangue foi partida. Ele deu a sua vida ali na cruz, para que todo aquele que nele crê. Então agora ele pôde se repartir sobre muitos, porque se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, produzirá muitos. E hoje Deus vive em sua igreja, em seu povo. Então, amados, aí está o nome de Deus. E é neste nome que nós marchamos e confiamos. É neste nome que o nosso querido irmão Adail marchou durante a vida dele. E ali está ele aguardando o momento da sua chamada. Mas é para este momento que nós vivemos. Foi neste nome que Paulo se entregou, os apóstolos se entregou. Agora me diga, desde quando esse nome foi substituído? Nunca. Nunca. Desde quando esse nome foi trocado? Nunca! Não há outro nome, nos diz a Bíblia. Desde quando Deus trocou o seu corpo, no qual ele manifestou aqui na terra, ele se encarnou? Nunca!
E nos diz a Bíblia que diante deste nome, todos os joelhos no céu ou na terra, um dia se dobrará. Não diz que será no nome de Martim Lutero, ou de Wesley, ou de algum grande pregador, ou de William Branham. Não, 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 não. Este é o nome de salvação. É o nome que você recebeu no batismo, é o nome que você marcha pela fé. Então, amados, aí está o nome de Deus. E neste nome você tem que enfrentar o diabo. É neste nome que as doenças, o diabo, é neste nome que você afugenta o inferno. É neste nome e não há outro nome. É neste nome que a porta do céu se abre, suas orações são ouvidas. É neste nome que você é abençoado. É por este nome que nós fomos, vamos dizer, adotados por Deus, fomos reconciliados com Deus através de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Aleluias por isto. Nunca deixe ninguém tirar isso de você. Com explicaçãozinha, com coisinha, sois deuses, mais isso, mais aquilo, Não, 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 não. Não seja você um tolo, iludido, um idólatra. Este é o nome. E você faça uso deste nome. Ele disse, em meu nome expulsarão os demônios. Você não pode pedir desculpa a ser educado com o diabo. Eu fiquei sabendo de uma certa missionária que ela estava tentando expulsar o diabo de uma pessoa e não conseguia, entende? O diabo não saía dali, porque você tem que exercer fé no nome. Daí ela disse o seguinte, sai daí, meu filho. Olha, não é desse jeito que vai sair. Você não tem que ser educado, educada. Saia em nome de Jesus. E outra coisa. Tem que ser o pastor que faz isso. Não. O menor membro do corpo de Cristo põe para correr todo o inferno. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, em meu nome pisarão em serpentes. É neste nome. E quando você se ajoelha, ou quando você se achega a Deus, em oração real, irmãos, o inferno se apavora, porque não sabe o que pode sair dali. É onde você presta a sua verdadeira adoração. E Deus adverte ainda, que não é em qualquer porta que se deve adorar a Ele. Quer dizer, em qualquer igreja, em qualquer denominação, em qualquer outro nome, não. Você não adora a Deus em outro lugar, mas aonde Ele escolheu e pôs ali o seu nome. Qual foi o lugar que Ele escolheu? Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer.
Ora, irmãos, é o único que nasceu fora da vontade humana, fora do sexo. Ele não nasceu em pecado, ele nunca teve pecado. Agora, adorar um homem, se já nasceu em pecado, se já veio desta árvore, que foi enganada ali no Éden, a raça humana foi enganada ali. Nunca tire a tua fé da verdadeira revelação, que é Jesus Cristo. Então Deus não habita, Deus não escolheu um homem, seja ele americano, inglês, chinês, brasileiro ou japonês. Deus não escolheu nenhum grupo para você adorá-lo ali. Você deve adorar a Deus em Jesus Cristo. É aí que nós adoramos a Deus. E ele disse que não é para adorá-lo em qualquer outra porta. Vamos dizer, através de outros nomes. Então, irmãos, isso é a revelação que você deva ter. Porque o diabo é o diabo. E ele é astuto. E você não deve subestimá-lo. Quando vê, você pode ser levado para outro altar que não é o de Deus. E qualquer outro altar é do diabo. Oh, mas é o nome do profeta. Oh, Deus habita nas... Irmãos, quando o próprio irmão Branham, ele disse, tudo que ele queria era exaltar o nome do Senhor. Uma certa senhora disse, irmão Branham, eu só tenho uma coisa contra ti. Falou, qual? Você exalta muito a Jesus Cristo. Falou, e eu não exalto o suficiente, como eu gostaria de exaltá-lo. Você acha que um homem de Deus vai subtrair a glória de Deus? Um homem de Deus, ele vai ocupar o lugar de Deus? Subtrair a honra de Deus? Tirar a fé do povo para pôr em si? Irmãos, isto é o cúmulo. Um homem nascido em pecado, como disse Davi, a iniquidade me concebeu minha mãe, a querer ocupar o lugar de Deus, se chamar de Elohim, ou se chamar disso ou daquilo. É preciso estar com um parafuso solto na cabeça. E os que seguirem, por certo, estão com todos os parafusos soltos. Quando as Escrituras, de ponta a ponta, ela nos aponta para Cristo. Vemos nos sacrifícios, ali no Velho Testamento, sacrifício, por exemplo, pascual, o cordeiro não deveria ter mancha nenhuma. Isso já põe fora todas as denominações e gente. Quem é que não tem mancha, erro, falhas? O próprio Pilatos olhou para ele e disse, não vejo culpa nenhuma. Sim. O cordeiro não deveria ter ossos quebrados. Quando foram quebrar os seus ossos, ele já tinha morrido. Lhe transpassaram. E ali saiu água e sangue. E eles verão a quem transpassaram. Então vemos, irmãos, todos os símbolos dentro da Bíblia
aponta para Jesus. Todos os tipos. Tudo aponta para Jesus. Não aponta para nenhuma religião, para nenhuma pessoa em especial. Por mais que esta pessoa seja um servo de Deus, seja usado por Deus, mas lembre-se disso. Deus não reparte a sua glória. A única vez que Deus se encarnou e o Verbo se fez carne foi em Jesus. Quer dizer, Deus se tornou um nesta carne. A Bíblia não diz que Deus encarnou em mim, nem em você. Não. Deus encarnou em Cristo, porque isso faz de Deus, faz dessa pessoa o próprio Deus. Alguém pode dizer, Deus se encarnou do irmão Branham. Mentira. E isso faria do irmão Branham, ou de qualquer outro homem, Deus. A palavra certa, manifestou-se. Essa é a palavra certa. Porque aonde Deus encarna é onde está o nome dele. E Deus nunca encarnou em nenhuma outra pessoa para pôr o nome dele ali. Ah, mas a Bíblia diz sois Deus, em certo sentido. Não Deus, deuses. Então, irmãos, é onde Deus habita, onde Deus manifesta, aí sim. Mas encarnar é em Cristo. Então Deus disse, eu escolherei um lugar e porei ali o meu nome. E ninguém deva adorar fora deste nome. Fora de Cristo. Não é Maria, não é João, não é Benedito, Cecília, entende? Não é essa santarada que eles inventam por aí. Não é essas denominações que a cada dia surge mais e mais. E cada uma diz, está aqui, é aqui o lugar, é aqui o lugar. Se você coloca a sua fé nesses sistemas de homens, você está perdido. Mas se você está lá dentro de um sistema, mas o teu coração, a tua fé não está olhando para isto, mas está olhando para o Calvário, diz o profeta, tudo está bem. Está bem. Então, que Deus possa vos abençoar, possa vos guardar. Agora, vamos, igreja, marchar com mais coragem, com mais firmeza, com mais determinação, com mais transparência cristã, neste nome. Fiquemos de pé. Preciosíssimo e eterno Pai Celestial, nós queremos te agradecer de coração, Pai, porque Tu vieste a este mundo na pessoa de Jesus, Teu Filho, para nos reconciliar, nos resgatar. Tu nos tens dado por Ele a vida eterna, e essa vida é o Senhor. Obrigado, Pai, não que alguém mereça, mas como diz aquele hino, Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela eleição, pela predestinação. Obrigado pela revelação. Obrigado pela nossa fé que eu lhe agradeço pela fé que me tens dado. Essa fé consolidada no Calvário. Ó Deus, e olhamos para o Calvário e sabemos que ali está toda a nossa justiça manifestada em Jesus Cristo. Pai, obrigado por tudo. E neste nome vamos marchando, Senhor, e confiamos que o Senhor nos terá em glória quando tudo aqui terminar. Abençoa esta igreja. Que ninguém, ó Deus, venha a pôr a sua fé em qualquer outra coisa, mas somente em Ti.
confiar na obra do Calvário. Homem nenhum subiu ao Calvário, mas só o Senhor Jesus Cristo é que fez esta grande obra de redenção. Te agradeço, te louvo e te bendigo, e que o Senhor possa, ó Deus, renovar a fé da tua igreja, o amor da tua igreja por ti. Em nome de Jesus Cristo, seja com cada um e lhes abençoe, Senhor, na sua jornada e queira abençoá-los neste dia. Os nossos irmãos pela internet, que o Senhor seja com cada um deles e os abençoe maravilhosamente, neste santo nome de Jesus Cristo. Amém.